meus amores! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Lorena Cruz, do canal Confeitaria da Lores, e no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês uma receitinha de bolo caseiro de Natal. Essa receita, ela é deliciosa, ela é super fácil de fazer e ela é super econômica, pessoal, para você aí que quer uma opção um pouco mais em conta para oferecer pro cliente de vocês, tá? Agora no final do ano, né? Nas festas de Natal e Ano Novo, que são datas que nós que trabalhamos com confeitaria realmente vendemos bastante. Se você já gostou da proposta desse vídeo, dê aí o seu joinha para ajudar na divulgação do canal e compartilhe com os amigos e familiares, porque você pode levar aí essa oportunidade de adquirir esse conhecimento a mais pessoas, tá bom? Eu já deixei aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, todos os ingredientes que eu vou utilizar para fazer o preparo do nosso bolo, tá? Tá tudo direitinho em gramas e em xícaras, tá bom, pessoal? E eu já tenho aqui do ladinho também todos os meus ingredientes previamente separados, tá? A primeira dica do vídeo de hoje é essa. Gente, separem antecipadamente todos os ingredientes que vocês vão utilizar na receita, tá? Eu pecava muito nisso quando eu era iniciante, né, na confeitaria, porque eu costumava pegar os ingredientes à medida que eu fosse fazendo a receita. E isso me trazia uma dor de cabeça enorme. Por muitas das vezes, na hora de eu precisar utilizar determinado ingrediente, que eu notava que eu não tinha aquele ingrediente. Aí eu tinha que parar o preparo da minha receita, eu tinha que ir na rua para comprar esse ingrediente que falta. E isso atrapalha muito. Dependendo do andamento aí da sua receita, você acaba perdendo uma receita inteira se ela ficar muito tempo esperando. Então eu sempre indico, tá? Nos meus vídeos, para as minhas alunas também, preparem antes, separem todos os ingredientes utilizados para a receita, para que vocês não venham ter essa dor de cabeça, tá? Aqui já tá tudo separadinho, como eu falei na descrição, já tá tudo detalhado direitinho. E agora nós vamos dar início ao preparo da massa desse bolo. Essa massa é uma massa de bolo caseiro, tá? Que eu adaptei, modifiquei algumas coisinhas e eu faço aqui na minha confeitaria e ofereço aos meus clientes. É uma opção um pouco mais em conta, tá? Eu consigo cobrar um valor um pouco mais acessível para o meu cliente e esse bolo ele fica lindo do mesmo jeito. Alguns ingredientes aqui a gente pode variar, a gente pode optar em pôr determinado sabor ou não, como é o caso da essência, tá? No bolo de hoje eu vou utilizar a essência de laranja, porque eu acho que super combina com as frutas cristalizadas e a uva passa, tá? Mas vocês poderiam utilizar a essência de nozes, poderiam utilizar a essência de castanha, a essência de panetone. Por que eu optei pela essência de laranja? Além de eu achar que combina bastante, a gente já tem na mesa de Natal o panetone com o sabor do panetone. Então, assim, esse bolo ele vem trazer aí um sabor a mais, tá? Para o seu cliente, ele vem trazer um sabor diferenciado na mesa do seu cliente, tá bom? Bem, sem mais delongas, vamos agora iniciar o preparo da receita. Antes que vocês venham falar, hoje eu não estou fazendo a utilização das luvas. Esse bolo, essa receita, não será uma receita que eu irei comercializar. Eu vou fazer aqui para consumo na minha própria casa, tá? Por isso que eu não estou utilizando as luvas. Caso vocês façam esse bolo para comercializar, eu sempre aconselho a utilização de luvas ou as unhas cortadas, tá? As unhas bem curtinhas e limpas. Touquinha na cabeça sempre, seja ela de pano, seja ela descartável, seja um lenço, também o lenço é uma boa opção, seja um turbante, mas é super importante que o seu cabelo ele esteja totalmente, né, coberto, para que não venha cair nenhum fio de cabelo na sua receita, tá, pessoal? Então vamos aí prestar bastante atenção nas medidas de segurança para que ninguém venha ter problema com relação a isso, tá? Vamos começar então a fazer o preparo da
da massa do nosso bolo, tá? Aqui eu tenho o meu fouet e eu vou começar misturando o óleo, meia xícara de óleo. Eu coloco tudo dentro de uma bacia, tá? Um bowl. E o meu açúcar. Aqui eu tenho uma xícara de açúcar. Eu começo misturando esses dois ingredientes. Em seguida, eu adiciono os ovos. São 2 ovos, tá? 2 ovos médios, inteiros. E aqui eu já coloco a minha essência. Aqui, para essa medida de bolo, eu vou utilizar meia colher de sopa de essência de laranja. Lembrando, né, que a essência ela é opcional. Vocês podem utilizar de laranja. Se vocês tiverem aí a de baunilha, podem utilizar de baunilha, podem utilizar de panetone, pode utilizar de castanha, de nozes, tá, pessoal? Só é super importante que vocês tenham em mente que a essência ela deve combinar com os ingredientes que vocês vão utilizar, vão agregar essa massa. Aqui nesse caso eu vou utilizar frutas cristalizadas e uva passa, tá, pessoal? Então assim, eu acho que a essência de laranja ela combina super bem com as frutas cristalizadas e com a uva passa. Se você quiser colocar castanha no lugar da uva passa, você pode utilizar uma essência de castanha, que vai combinar. Nozes, a mesma coisa. Se quiser fazer só com frutas cristalizadas, pode. Se quiser fazer só com nozes, pode. Se quiser adicionar cereja, pode. Então assim, esse bolo, ele é muito versátil. Tô passando para vocês a forma como eu faço aqui, que é um sucesso e dá super certo, tá? Essa combinação aqui comigo funciona. Mas vocês podem aí, né, optar por fazer da forma que vocês quiserem. Ó, já misturei aqui muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou misturar o meu leite, 100 ml de leite, e vou começar a adicionar a farinha de trigo aos poucos, tá? Bem, pessoal, eu já misturei os ingredientes da massa, olha que linda que ela fica. E por último, a gente adiciona o fermento. Aqui eu tenho meia colher de sopa de fermento. A gente adiciona o fermento e mistura, tá? Apenas mistura o fermento nessa massa. Muito simples de fazer, muito rápido, tá? Essa massa, ela fica uma massa maravilhosa. Eu tenho certeza que vocês fazendo aí, vocês não vão se arrepender. Ó, já agreguei todo o fermento na minha massa. E agora, nós vamos colocar essa massa na forma. Eu vou utilizar essa forma aqui com 20 centímetros de espessura. Eu, Lorena, particularmente, não gosto das formas de 17 centímetros para bolo caseiro, porque eu acho que são formas que são pequenas demais, e eu acho que a forma de 22 ou 24 centímetros são formas grandes demais. Para mim, o ideal para bolo caseiro, para comercialização de bolo caseiro, é realmente essas formas de 20 centímetros de tamanho, tá? Mas aí vocês podem optar. Vocês podem fazer esse bolo maior dobrando aí a receita. Não tem problema algum com relação a isso, tá? Então, eu vou pegar agora a minha massa maravilhosa. Olhem como essa massa fica. E vou despejar na minha forma. O meu forno, ele já está pré-aquecido, tá?
eu pré-aqueci o meu forno a 180 graus por 10 minutos. E nós vamos assar esse bolo por aproximadamente 40 minutos. Olha, a gente despeja toda a massa do bolo na forma. Com relação a untar a forma, vocês podem untar essa forma com desmoldante caseiro ou da forma tradicional, que é a forma que eu unto aqui, que é com margarina e farinha de trigo, tá? Passa a margarina na forma inteira e polvilha com farinha de trigo. Dá super certo fazer dessa forma e eu aqui faço, né, desse jeito. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar as nossas frutas no bolo, né? Nesse caso aqui, eu não acho necessário passar as frutas na farinha. Para mim não tem problema se descer um pouquinho essas frutas, tá? Então, com o auxílio de uma colher, eu simplesmente vou pondo as frutinhas. Primeiro eu ponho as frutas cristalizadas. Aqui eu tenho meia xícara de chá de frutas cristalizadas ou 100 gramas, tá? Ó, já pus frutas cristalizadas e eu reservo um pouco, olha, das frutas para colocar por cima do bolo, por cima da cobertura na hora da decoração, tá? Então, a gente não utiliza toda a fruta, né, na massa do bolo. A gente utiliza mais da metade na massa e reserva uma parte para pôr na decoração. E agora, olha, eu coloco a uva passa. Uma dica que eu tenho para dar para vocês com relação à uva passa: hidratem sempre a uva passa de vocês. Por quê? A uva passa ela é seca. Quando a gente coloca ela na massa do bolo, o que ela faz? Ela tende a sugar a umidade da massa, fazendo com que o nosso bolo ele fique mais ressecado. A massa do nosso bolo ela fica mais seca. Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem hidratar essa uva passa. Tem gente que gosta de hidratar colocando ela de molho no suco de laranja. Isso aí agrega um pouco mais de sabor a ela. Tem gente que gosta de hidratar colocando ela de molho no chazinho de canela. Mas vocês podem hidratar também colocando de molho na água. Essa minha aqui, eu hidratei ela colocando ela de molho na água, tá? Ó, depois de hidratada, ela fica mais maleável. Ó, essa massa é tão boa que as frutas elas nem descem tanto. Ó, aí eu já coloquei aqui uma quantidade, né, que eu acho bacana, e vou reservar, botar só mais um pouquinho. E vou reservar o restante também para a cobertura do nosso bolo. Ó, eu sempre dou umas batidinhas para evitar, né, caso tenha alguma bolha de ar tenha ficado na massa, para essa bolha ela sair, para a massa ficar bem firme. E agora eu vou levar o meu bolo para assar por cerca de 40 minutos, 35, 40 minutos em forno pré-aquecido a 180 graus, tá? Assim que o meu bolo estiver assado, a gente volta aqui para fazer a cobertura do bolo. Eu vou desenformar ele aqui com vocês. Aí a gente faz a cobertura do nosso bolo, tá? E faz a decoração. Estamos de volta, pessoal. E o meu bolo, ele já assou. Gente, o meu bolo ele assou há exatamente 35 minutos, tá? Em forno pré-aquecido a 180 graus. Eu pré-aqueço aqui o meu forno 10 minutinhos antes de colocar a massa para assar, tá? É super importante vocês também respeitarem esse tempo, porque se o forno de vocês estiver muito quente, o que vai acontecer? Quando vocês colocarem o bolo de vocês, ele vai crescer muito rápido, tá? E depois ele vai afundar. Então, tomem esse cuidado, não deixa aí o forno de vocês pré-aquecendo por meia hora, 40 minutos. Sempre atentem-se a isso. De 10 a 15 minutinhos antes de pôr para assar,
é o suficiente, é o necessário, tá? Para que a massa de vocês asse de forma correta, tá? Olhem que linda que ficou a nossa massa, o nosso bolo, né, na verdade. É um bolo, gente, que ele fica lindo e ele por si só ele se vende, mesmo sem cobertura. Olha que lindo que ele fica, tá? Dá para vender ele até sem cobertura, caso vocês queiram. Eu vou fazer aqui uma cobertura para dar uma valorizada, tá, no nosso produto, para mostrar para vocês como é que ele fica finalizado. Vou mostrar para vocês aqui também agora a embalagem. Olha, a embalagem que eu utilizo para bolo caseiro é essa embalagem aqui de torta que a gente compra com tampa. A referência dessa embalagem aqui é P50. Ela tem 22 centímetros de diâmetro, tá? Olha que é ideal, ó, o tamanho quase exato do nosso bolo, tá? Sempre compre uma embalagem com alguns centímetros de folga, tá, pessoal? Nunca compre a embalagem no tamanho da sua forma certinha. Agora nós vamos desenformar, né, essa delícia. Eu vou utilizar a parte de cima, né, pra cima mesmo do bolo. Essa parte aqui eu quero que fique em cima. Mas vocês podem deixar, né, a parte retinha pra cima também, não tem problema. Aí vai do gosto de vocês. Nesse caso, eu viro o meu bolo, tá? Esse bolo, ele se solta, olha, muito facilmente. Olha como que ele fica magnífico. Ó, gente, olha isso. Olha a fofura dessa massa. Ela é maravilhosa. É muito fofinha mesmo. E o cheirinho aqui da laranja tá sensacional, tá incrível. Já virei o bolo no prato. Agora a gente vai virar ele novamente na embalagem de torta. A gente sempre acerta. Olha que perfeição. Esse bolo desse jeito, fala a verdade. Vocês venderiam ou não venderiam um bolo assim? Maravilhoso, fofinho, tá bom? Agora a gente vai deixar o bolo de ladinho. Eu vou tirar o prato, a tampa, e nós vamos preparar a cobertura para esse bolo. Para fazer a cobertura desse bolo, nós vamos utilizar o açúcar de confeiteiro e o leite. É uma cobertura simples de fazer, super fácil, tá? E vocês vão aí vendo a consistência que vocês desejam. Algumas alunas minhas já conhecem essa cobertura, já utilizam bastante dela, tá? E agora eu vou ensinar aí para todos vocês que me acompanham aqui no canal, tá? Lembrando, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, já estão gostando aí desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, porque esse é apenas o primeiro de uma série de vídeos de receitas de Natal que eu estou preparando exclusivamente para vocês aqui do canal, tá? Então assinem o sininho de notificações para que o YouTube avise a vocês quando eu lançar, quando eu postar os próximos vídeos, tá bom, pessoal? E comenta aqui embaixo o que vocês gostariam aí de aprender a fazer, né? Que à medida do possível, conforme eu for tendo tempo, né, me programando aqui, eu vou gravar aí os vídeos, né, mais pedidos, os assuntos mais pedidos e as sobremesas mais pedidas, tá bom? Aqui eu tenho 3 colheres de sopa de leite, mas não necessariamente quer dizer que eu vou utilizar as 3 colheres. Eu vou colocando aos poucos até eu chegar na consistência que eu quero, tá? Isso é olho a olho. Se você quiser uma consistência mais molinha, mais ralinha, você faz ele mais ralinho, mas vocês têm que saber uma coisa. Essa calda, ela costuma escorrer um pouco. Se vocês fizerem uma consistência mais molinha, ela vai escorrer e ela não vai ficar branquinha, tá? Então, tomem cuidado com isso. Eu gosto dela um pouquinho mais grossinha. E o açúcar de confeiteiro pode ser substituído pelo glaçúcar ou pelo açúcar impalpável, tá? Quanto mais fininho o seu açúcar, melhor. Eu não aconselho a fazer direto com o açúcar refinado, porque o açúcar refinado ele é um pouquinho mais grosso.
Caso vocês só tenham açúcar refinado aí, o que eu aconselho, né, que vocês façam é que vocês batam esse açúcar refinado no liquidificador por alguns minutos para que ele fique mais fininho. Depois vocês utilizam para fazer a cobertura, tá bom? Essa é uma diquinha aí que é muito válida, porque nem sempre a gente tem, né, açúcar em casa, açúcar de confeiteiro. Então, se você não é acostumado aí a trabalhar com esses produtos, se você não costuma ter esse tipo de produto, que é um produto mais específico de confeitaria em casa, então vocês podem fazer com o açúcar refinado tradicional, só que vocês batem ele no liquidificador. Agora, é muito simples, com o auxílio de uma colher, a gente vai misturando o leite aos poucos. Eu peneiro sempre o açúcar, porque você peneirando o açúcar vai evitar de ficar aqueles gruminhos, aqueles pedacinhos, aquelas bolotinhas de açúcar por cima da sua cobertura. Então, aconselho que vocês peneirem aí também, tá? Na casa de vocês, para que o trabalho de vocês fique aí o mais perfeito possível. Olha, pessoal, a calda, ó, tá do jeito que eu quero, ó. É isso que acontece, a gente coloca ela no bolo, ela escorre pelo bolo. É essa consistência que eu quero. Ainda tem aqui, ó, sobrou um pouquinho de leite, cerca de aproximadamente meia colher de sopa de leite. Ou seja, eu não utilizei as 3 colheres de sopa de leite inteiras, tá? Então, vocês têm que realmente ir fazendo e ir percebendo e vendo qual a consistência que vocês querem para essa calda. E agora, a gente vai simplesmente pôr a calda no bolo. Calda não, pessoal, eu falo calda, mas é a cobertura, tá? Agora a gente vai pôr a cobertura no bolo. Bem, pessoal, eu já coloquei toda a minha cobertura em cima do bolo. E agora, lembra que nós reservamos um pouco de frutinha e um pouco de uva passa? Agora a gente vai pôr a frutinha e a uva passa por cima da cobertura. Já decoramos o nosso bolo e me digam se esse bolo, ele é ou não é um verdadeiro bolo de Natal, gente. Olha que lindo que fica esse bolo, ele fica sensacional, espetacular. Eu, assim, super aconselho que vocês façam aí na casa de vocês, que vocês ofereçam esse bolo para os clientes de vocês, porque eu tenho certeza que vai ser um sucesso. O sabor dele é incrível, ele é simplesmente delicioso, é uma massa super fofinha, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, dê aí o seu like, compartilhe para me ajudar na divulgação aí desse trabalho, para que a gente possa realmente levar conhecimento a várias e várias pessoas, porque a gente sabe que a gente vive aí numa situação crítica, muita gente precisando trabalhar, e essa é uma excelente forma de se trabalhar em casa, trabalhando da cozinha da tua casa e conseguindo aí o sustento para sua família, tá bom? Agora eu vou cortar esse bolo para mostrar para vocês como que fica ele cortado, a fatia desse bolo por dentro, tá? Trouxe bem de pertinho, pessoal, para vocês verem. Eu cortei uma fatia do bolo. Olha que massa fofinha. Olha que delícia de massa, gente. Uma massa super fofinha. Olha isso. Olha. A gente aperta, ela volta. Realmente esse bolo, ele é sensacional, magnífico, delicioso.
Aí eu pergunto, vale ou não vale a pena trabalhar com esse produto aí na casa de vocês, pessoal? Uma dica que eu tenho para dar é com relação às frutinhas, né? Mais uma dica, porque você sabe que esse canal ele é recheado de dicas. Vocês podem fazer camadas de massa e de fruta. Como essa massa é uma massa um pouquinho mais consistente, não é uma massa tão líquida, vocês podem colocar uma camada de massa, colocar as frutinhas, colocar mais massa, porque aí dessa forma as frutinhas elas ficarão espalhadas por todo o meio do bolo, tá? Ou então quando pôr as frutinhas por cima, apertar um pouquinho assim as frutinhas com as costas da colher, para que elas desçam um pouquinho também funciona, tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa delícia, dessa gostosura. Um super beijo e até o próximo vídeo.